está no livro de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerada procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria, sua mãe, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Deus, eu quero louvar o teu nome, Pai, engrandecer o Senhor por essa palavra compartilhada ao nosso coração. Meu Deus, eu percebo o quanto que o Senhor tem investido espiritualmente na nossa vida, o quanto que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Deus, eu peço ao Senhor nesse momento que prepare cada coração. Meu Deus, que cada coração possa ser uma terra boa, com a melhor terra, o melhor adubo que existe. Meu Deus, que essa palavra não venha cair na superfície, mas ela venha criar raiz. Ela venha, Pai, frutificar em cada coração. Que esses corações possam dar fruto a 100, a 60, a 30 por um. Em nome de Jesus. Meu Deus, usa a minha vida como o Senhor nunca usou até então, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, me coloco na tua dependência. Pedimos ao Senhor que fique à vontade no nosso meio e no meio daqueles que estão nos ouvindo. Deus, que o teu Espírito Santo possa tocar o coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te agradecer pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, quando convidado para trazer uma palavra aqui na rádio, me perguntei que palavra que eu vou levar. Me coloquei de joelhos, orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor me trouxe essa palavra, cujo tema é: Deus pode contar com você. Deus pode contar com você. Irmãos, nós acabamos de ler aqui o nascimento de Jesus. Acabamos de ler o nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu. Mas o que chama a atenção nessa passagem foram as pessoas que Deus escolheu para que o Salvador do mundo nascesse. O que chama a atenção nessa passagem foram os tipos de pessoas que Deus escolheu para que o Salvador, aquele que perdoa o pecado, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, pudesse nascer. Se perguntasse para mim, qual o casal dentro da palavra de Deus que você tanto admira? Responderia: José e Maria. São dois casais fascinantes. Para as pessoas que falam, que acham que o crente não gosta de Maria, irmãos, eu sou fascinado com essa mulher. Sou apaixonado. Porque dela nasceu o Salvador do mundo. Esse casal foi usado por Deus para nascer esse Salvador. Interessante, porque são pessoas comuns como a gente. Eram pessoas comuns, né? Eram pessoas que viviam ali naquele tempo, 2000 anos atrás, como qualquer outra pessoa naquela região.
como qualquer outra pessoa naquela cidade, como eu e você. Eram pessoas assim. A Bíblia não relata que José e Maria eram pessoas sobrenaturais, eram pessoas cheias de poder. Não, eram pessoas comuns como eu e você. E é justamente a respeito disso que eu quero compartilhar com vocês 3 coisinhas que nós temos que aprender. 3 pontos, 3 tópicos que eu quero compartilhar com você dentro desse texto. Interessante que o verso 18 e o verso 24 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus, Maria, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o verso 24 diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. E o primeiro ponto, o primeiro tópico que a gente aprende com essa palavra, porque quando convidado por Deus, irmãos, a gente tem que entender porque Jesus, ou seja, Maria e José, José e Maria, eles aqui estavam realizando o sonho de Deus. Certo? Eles estavam realizando o sonho de Deus, não era um sonho deles. E em primeiro lugar a gente aprende que eles aceitaram. É o que eu acabei de ler no verso 18 e 24. Quando convidado por Deus, quando chamado por Deus para gerar o Salvador do mundo, irmão, eles não questionaram, eles aceitaram. Eles aceitaram. O próprio Deus veio e gerou. E o que a gente aprende? A gente aprende, irmão, que hoje nós somos templos, nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Irmão, quando Deus nos chama, é porque Deus quer realizar os sonhos dele. Os nossos sonhos não importam. O que importa são os sonhos de Deus na nossa vida. E por que você tem questionado? Porque muitas das vezes nós temos questionado os planos, os sonhos de Deus. Se a Bíblia fala que os planos de Deus são mais altos do que os nossos, tantos como o céu da terra. Por que nós temos questionado? Por que nós temos rejeitado os sonhos de Deus na nossa vida? Por quê? A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Ou seja, por que nós temos rejeitado tanto esse chamado de Deus? E Maria e José, a gente aprende com esses dois. Irmãos, eles nem sabiam o que ia acontecer. Eles nem sabiam. José nem sabia o que ia acontecer. Mas uma coisa chama a atenção. Eles aceitaram. Eles aceitaram cumprir os sonhos de Deus. Eles aceitaram realizar os sonhos de Deus. Né? Em segundo lugar, a gente percebe nessa passagem, nessa história, que eles praticaram. Além de aceitar os sonhos de Deus, eles praticaram os sonhos de Deus. Olha para você ver o que diz o capítulo 2, o verso 13. Diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Irmãos, Jesus havia nascido. E o rei Herodes queria matar todo mundo, queria matar todas as crianças naquela época. Ele queria matar todas as crianças ali daquele tempo. E José e Maria, o anjo aparece para eles e manda que eles fugissem para outra cidade. Interessante que eles levantaram e foram para outra cidade, porque eles haviam aceitado os sonhos de Deus. Irmão, e quantas lutas
Quantas lutas têm parado grandes homens de Deus? Quantas lutas têm atrapalhado grandes homens de Deus? Irmão, em momento algum a Bíblia ensina pra gente que vai ser fácil. Em momento algum a Bíblia ensina pra gente que cumprir os sonhos de Deus vai ser fácil. Então, olha para você ver o que a gente aprende. José e Maria praticaram os planos de Deus, os sonhos de Deus. Irmão, eles foram chamados para salvar, para gerar, para criar o gerador, o salvador do mundo. E quantas vezes Deus tem nos chamado e nós aceitamos, mas na hora de praticar aquilo que nós aceitamos de Deus, nós temos parado pelo caminho. Nós temos parado pelo caminho. Ou seja, Deus te chamou para você gerar o Espírito Santo. Deus te chamou para que você seja canal de bênção. Deus te chamou, irmãos, para que por intermédio da sua vida pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam salvas, família restaurada, casamentos restaurados. Quantas pessoas Deus tem libertado, tem curado, salvado por intermédio da minha vida? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Porque um dia eu entendi que Deus me chamou para que os sonhos dele sejam realizados. Agora me pergunta, você acha que eu não tenho necessidade? Você acha que eu não sinto fome, frio, desejos? Você acha? Lógico que sim. Lógico que sim. Mas uma coisa é certa. Deus nos chama para que os sonhos dele sejam realizados. Agora, quando Deus nos chama, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Se considere um privilegiado. Quantas pessoas da sua rua não estão tendo a oportunidade de ouvir essa palavra nesse momento? Quantas pessoas do seu bairro, quantas pessoas da sua cidade, do seu país que não está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra que você está tendo agora? Quantas pessoas? Então é tempo de acordar, é tempo de aceitar os planos de Deus, é tempo de aceitar os sonhos de Deus na nossa vida. Deixa Deus fazer o melhor. Deixa Deus nos dar o melhor dessa terra. É o que a Bíblia nos ensina. Deus tem o melhor dessa terra para a gente. Não siga o teu coração. Não vá pelo teu coração, porque a Bíblia nos ensina que o coração do homem, ele é enganoso e corrupto. Não siga o teu coração. Não siga. Quantas vezes nós não entendemos os planos de Deus? Quantas vezes Deus nos chama e nós não entendemos nada? Mas uma coisa eu te digo, crava isso no seu coração. Crava no seu coração. Deus não te chamou você para entender. Deus não chamou você para questionar. Deus não te chamou para você entender o porquê. Deus chamou você para passar. Deus te chamou você